Bem-vindos ao canal Orientista Anônimo, sou o Max Costa e hoje vamos ao nosso vídeo de número 5, onde veremos curva de nível, uma das formas de gerar curva de nível. Bom, de início nós utilizaremos dois programas no computador e um site. Então é interessante já que fique em condições de ser utilizado o Google Earth e o QGIS. E o site é o site Earth Explorer da USGS. O primeiro passo que a gente tem que ver é gerar nossa área de interesse. Então primeiro tem que selecionar minha área de interesse utilizando o Google Earth. Então aqui a gente vai continuar aqui com o Parque do Ondinho. Então eu tenho essa área. Vou utilizar a ferramenta Polígono do Google Earth. Então aqui bem em cima aqui adicionar polígono. Vou dar um título aqui, vou botar curva de nível do ondinho. E vou selecionar aqui a minha área de interesse. Então vou fazer uma área um pouco grande, clico e faço fazer um quadrado grande aqui, retângulo. Ok, essa é a minha área de interesse, onde vai ser gerada a curva de nível. E vou salvar. Agora eu tenho que salvar esse arquivo em KML ou KMZ, né, numa pasta. Salvar como. Aparecer minha pasta lá aqui, que eu vou deixar esse arquivo salvo, já está o nome, vou botar aqui KML. E vou salvar. Ok, tá salvo aqui meu arquivo, curva de nível KML. Depois disso eu vou ter que ir no site da USGS. Então lá no próprio Google, eu vou entrar no Google, digito lá o SGS, lá ele vai abrir essas opções. Vou aqui em Earth Explorer. Aqui já vai entrar na minha conta, né? Mas quando é o primeiro acesso, ele vai pedir para fazer um cadastro. Então se faz um cadastro, ele tem um monte de perguntas que você vai fazer. Quando eu tentei fazer, ele solicitou que o e-mail que fosse posto para realizar o cadastro e fosse um e-mail único. Caso der esse erro e não aceitar o e-mail que vocês têm, façam um e-mail no Gmail mesmo ali, é só para conseguir entrar no site. Ok, no site da USGS eu preciso importar o arquivo. Então já tenho lá o meu polígono, é minha área de interesse. Então aqui no lado esquerdo aqui, né, na parte de cima tem aqui KML e Shapefile. Então aqui eu tenho essa opção aqui KML, KMZ. Então já está selecionado KML, KMZ. Tem outro formato que é o Shapefile. Vou deixar aqui KML, que é o arquivo que eu tenho, que eu gerei lá no Google Earth. Selecionar arquivo. Aqui é a curva de nível do ondinho KML. Ele vai abrir, né? Vai ler e vai abrir a minha área de interesse. Então nota aqui que já apareceu aqui o mapa, né? E a região que eu selecionei, que é a minha área de interesse. Ok, aqui os pontos que eu marquei. Se quiser marcar mais pontos, quiser fazer uma parte curva, não importa. O que ele fala, que o que ele pede aqui no site é que seja no máximo 500 pontos. Se passar de 500 pontos, eu vou ter que fazer, né, reajustar diminuir a quantidade de pontos. Bem embaixo aqui, em conjunto de dados, né, bem aqui embaixo, conjunto de dados. Clique em conjunto de dados, ele vai aparecer essas opções. Então eu vou aqui em elevação digital. Elevação digital, clico no maisinho aqui, aparecem as opções
e mais aqui embaixo SRTM. Clico em SRTM, vai aparecer as opções. Eu seleciono a primeira, SRTM, um arco, segundo global, e deixo marcado ela. E vou bem embaixo aqui em resultados. Ele vai ler, apareceu aqui essas opções. Aqui eu vou nesse desenho de um pezinho, tem um desenho de um pezinho aqui, que é mostrar pegada. Eu vou clicar uma vez aqui e ele vai aparecer o quadrante. Então todo o quadrante aqui no mapa vai aparecer, só que eu preciso só aquele pedacinho lá que está em vermelho. Eu vou precisar só daquele pedaço, que é a área do ondinho. O restante não me interessa, tá? Que é o que eu vou fazer depois. Eu vou cortar, né, no QGIS. Mas para agora, pelo site, eu vou conseguir baixar toda essa área aqui. Para isso, eu clico do lado, né, em sobreposição, mostrar sobreposição de navegação, do lado do pezinho. Ele já vai gerar aqui toda essa área aqui, né, já vai gerar a sobreposição. E agora eu vou baixar aqui nas opções de download. Clico aqui, ele vai ler, vai me dar 3 opções. Eu seleciono essa última, essa bem debaixo aqui, ó, GeoTIFF, formato GeoTIFF, que é o que o QGIS vai ler depois. E faço o meu download. Vou botar aqui curva de nível do ondinho, TIFF. E vou salvar. Ok, salvou. Agora eu vou utilizar o QGIS. Eu já tenho os dois arquivos que eu preciso, que é o arquivo KML gerado no GoEarth e o arquivo formato TIFF gerado pelo site que dá o USGS. Então eu vou lá no meu QGIS. No QGIS, hoje o mais atualizado que tem é o 3.26. Então, a partir do 3.22 eu não consegui gerar contorno. Então, em cima aqui onde aparece extrair, que é o que eu vou precisar para utilizar depois, ele não tem essas opções. Eu não consigo recortar e não consegui gerar contorno. Então, eu fui por dedução, fui nos mais antigos, né, nas versões mais antigas, e consegui no 3.10. Então, QGIS 3.10, qualquer uma das outras variações do 3.10, eu consegui gerar, que aparecesse nessa configuração aqui para recortar e para gerar contorno. Não sei se é um problema no computador ou enfim, ou foi algum bug mesmo no próprio aplicativo. Mas tentem a melhor versão que tem as opções de recorte e gerar contorno. Ok, aqui no meu QGIS, como viram aqui, é só clicar aqui bem em cima aqui em novo, ou dar um Ctrl N que ele vai gerar um arquivo novo. Agora eu preciso adicionar minha camada raster e adicionar minha camada vetorial. Então eu posso usar o atalho, né? Ou lá em cima, camada, adicionar camadas. Então, primeiro vai ser minha camada raster, adicionar camada raster, ou utilizo o atalho, né, que Ctrl Shift R, adicionar camada raster. Eu vou aqui nos 3 pontinhos para encontrar meu arquivo. Esse aqui é o arquivo formato TIFF. Então o raster primeiro é o formato TIFF, gerado pela USGS. Ok, selecionei, adicionar. Ó, note que já apareceu aqui bem à esquerda, né? Adicionado, fechado. Então tá aqui, ó. Toda aquela área que foi gerada lá pelo site da USGS, lá pelo Earth Explorer, tá aqui. Só que eu não vou precisar de toda ela, vou precisar só de um pequeno pedaço. Agora eu vou utilizar, né, vou adicionar, né, minha camada vetorial. Então eu vou de novo lá em camada,
adicionar camada, camada vetorial. Clique nos 3 pontinhos também e agora sim vou selecionar o meu arquivo KML que foi gerado pelo Google Earth, tá? Que é o que me interessa. Adicionar, nota lá que na esquerda já apareceu ele também, fechar. Ó, pode ver aqui que essa é a minha área de interesse. Ó, a área do dondinho que eu fiz lá no Google Earth está desse tamanho aqui. Então o restante que não me interessa aquela área. E para isso, agora eu vou lá em cima em raster. Raster, extrair, e tem essas duas opções: recortar raster pela extensão e recortar raster pela camada de máscara. Eu prefiro essa daqui, é mais fácil, recortar raster pela camada de máscara. Dependendo da versão do QGIS, ele vai ter outras formas, vai ter forma só de recortar, depende a versão do programa. Então eu utilizo essa segunda aqui. Então camada de entrada, né, o arquivo TIFF, né, todo ele, é o que eu vou recortar. E a máscara vai ser, né, o KML, né, que é o pedaço que me interessa. Então esse camada de entrada aqui é o todo, né, a imagem toda, e essa camada de máscara aqui é só o que eu preciso. O restante não precisa mexer. E vou executar. Ok, acabou, fechar. Ó, pode ver aqui que lá já ficou diferente a cor. Então agora essa daqui, TIFF, não me interessa. Então o que me interessa é só que foi gerada nova, só o recorte. Esse aqui é o que me interessa. Agora eu vou lá em cima em raster novamente, extrair, e agora eu vou gerar contorno. Clico em gerar contorno. Então camada de entrada é o recortado, né, a máscara. Se eu mudar aqui, ó, ele vai pegar todo o arquivo, vai gerar para todo o arquivo. O que me interessa é só essa parte aqui, que se torna mais leve. Aqui a distância entre os contornos, entre a curva de nível, eu posso selecionar. Vou utilizar aqui 5 metros, seria o padrão, né, que é o que me interessa aqui para o OCAD, é 5 metros ou 2,5. Em alguns casos excepcionais, 10 metros, mas vamos deixar aqui em 5 metros. Mantém a elevação. Aqui mantém tudo do jeito que está. E vai em executar. Executou, pode ver que gerou já o contorno lá. Fechar. Agora não me interessa o restante aqui, me interessa só os contornos. Então tá aqui, tá gerado aqui os contornos, né? Tá gerado as minhas curvas de nível. Pode ver aqui, ó, que elas estão um pouco quadradas, né? Estão com os cantos. Isso aqui eu vou suavizar ela quando eu transferir, né? Quando eu importar ela pro OCAD. O detalhe também é que essas curvas de níveis aqui, elas são para dar uma base. Não significa que elas são exatamente o que aparece aqui. Como eu já havia falado em outros vídeos, nada substitui a ida no terreno. Então aqui eu utilizo o QGIS, utilizo aqui o SGS, outras formas de gerar a curva de nível aqui pelo computador, mas nada substitui eu ir no terreno e verificar se aquela curva de nível está exatamente no lugar, se não tem uma colina a mais, embora o relevo seja uma das coisas que menos mude ao passar do tempo, então eu tenho que verificar isso. Vocês vão ver que vai dar bastante divergência aqui no Dondinho quanto às curvas de níveis, porque o Dondinho ele é um parque que foi escavado, foi feito. Então essas curvas de níveis aqui, ó, elas estão desatualizadas. Então vocês vão ver lá que a curva dele não está batendo exatamente no local que é para estar. Ok, então a gente tem aqui nossa curva de nível. Agora eu tenho que salvar ela. Então está selecionada aqui.
clico à direita e vai dar as opções. Então eu vou aqui em exportar, salvar feições como. Vai abrir uma janela aqui, já está no formato que eu quero, então infinidade de formatos aqui, mas o que me interessa aqui é o formato GPX, que é o formato que o OCAD vai conseguir ler. Aqui embaixo, GPX extensão tem que deixar em sim, e aqui embaixo as opções de camada também, marco sim e sim. Se não marcar, o OCAD não vai conseguir ler. Então rota e track. Marcou assim nessas três opções aqui, em extensão, rota e track. Vou lá em cima, mantenho aqui WGS34 e agora eu vou salvar meu arquivo. Acho minha pasta, vou botar aqui curva de nível Dondinho GPX e vou salvar. Ok, para salvar. Tá salvo lá na minha pasta. Aqui, curva de nível Dondinho GPX. Ok, agora eu vou para o meu OCAD. Vamos continuar aqui com o nosso mapa dos outros vídeos. Então tem aqui o mapa do Dondinho. Vou lá em cima em GPS, bem aqui embaixo importar do arquivo. Vai abrir aqui as minhas pastas, escolho aqui a pasta que está salvo. Já está aqui o arquivo curva de nível Dondinho no formato GPX. Vai abrir uma janela aqui com todas as rotas, né? Se eu deixar aqui em configurar legenda, ele vai aparecer o nome da linha, né, em cinza. Então não acho interessante, senão vou ter que apagar depois. Então deixo só aqui em atribuir símbolo. Como são curvas de níveis, né, então já sei lá, já está lá selecionado o curva de nível. Vou em importar. Ok, está importado. Fechar. Aqui já apareceu aqui toda a curva de nível que estava no QGIS, que eu salvei ali, apareceu aqui. Um pouco quadrada, né? Bem angulada. Aproveita que já está todo selecionado. Quando eu importo o arquivo GPX, e já fica automaticamente selecionado todo. Já aproveito então todas as linhas selecionadas, vou lá em cima em para curva. Clico e ele vai suavizar e vai tornar a curva de nível realmente curva. Ok, agora eu tenho aqui minha curva de nível. Então, está aqui a curva de nível, agora eu tenho que ajustar. Como eu já havia falado, a curva de nível ela é gerada pelo QGIS, né, pelos os meios gratuitos de gerar a curva de nível. Ele não fica 100%. Nota aqui que ele está já encostando uma curva de nível na outra, e não é para estar. Aqui, por exemplo, nessa construção, aqui eu sei que a curva de nível ela vai começar mais ou menos aqui, ó. Ela não passa por aqui. Essa curva de nível, que como ela foi aterrado, ela vai ter que um barranco, ela vai ter que passar lá por trás, perto da árvore, e fazer esse contorno aqui. Porque o parque ele foi aterrado, ele foi ajustado, o terreno dele, cavado, desbarrancado, enfim, teve bastante mudança. Nota que curva de nível, não vou deixar a curva de nível dentro do rio, dentro do lago. Então esse ajuste tem que fazer, tem que dar uma ajustada. Eu vou ter que ir no terreno verificar realmente, mas para terreno que não foi modificado, que não foi mexido pelo homem, ele ajuda bastante, já dá um auxílio muito grande para o mapeador. Ok, então por hoje era isso. Uma das formas de gerar curva de nível. Até o nosso próximo vídeo.